Bom, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Sem Brá Brá Brá. E hoje com a presença ilustre. Olha que eu tô tentando trazer esse meu amigo aqui há muito tempo. Imagina, ele é apertadíssimo. E aqui nos bastidores conversando, vocês vão ficar impressionados que é ter uma administração de 1.700 startups. Aí é brincadeira, viu? Quando ele falou isso comigo, eu falei, meu amigo, como é que você faz o negócio dele? Por isso que eu falo, isso mostra para vocês, empreendedores, empresários, se a pessoa tiver conhecimento, sabedoria, ela consegue organizar. E é aí por isso que nós estamos trazendo aqui meu amigo João Crepper. Bom demais, João, Ricardo. muito obrigado pela presença. Aqui João. não tem blá blá blá, não. Aqui né? não, aqui é 1.700 investimentos. Bora lá, vamos dizer como é que a gente faz isso, né? João do céu, mas Caramba. 1.700 empresas investidas. Parece um número muito louco, né? Quando eu tinha uma meta de bater as 1.000 startups. Em 2015, imagina, por que 1.000? Que número louco é esse, né? Porque, assim, o mundo de Venture Capital, que é a atividade econômica que eu faço, capital de risco Venture Capital, no Brasil, só tinha Venture Capital fazendo grandes cheques, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Não, tinha empresa de Venture Capital, mas fazia 10 milhões de cheque, 20 milhões, 15 milhões. E, cara, não tinha ninguém fazendo cheque de 100 mil. 200 mil. E é ali, naquele momento, que o empresário mais precisa. Quando ele está precisando dos 100 mil, 200 mil, 300 mil, alguém para dar a mão a ele, sabe, o apoio. Sim. Então eu digo, eu vou fazer uma casa de investimento focada nos pequenos. Por dois motivos. Primeiro que eu não tinha o cheque de 20. Dinheiro. E segundo, porque de verdade, a minha essência é ajudar o pequeno. E eu queria ajudar o pequeno negócio. Porque lá atrás, quando eu precisava, ninguém tinha me ajudado, né? Então eu disse, cara, eu vou fazer isso pelos caras. Você começou onde, João? De onde você? Você é de São Paulo? Não, sou de Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará. Casei com a alagoana. Lagoana. Olha a minha vida. Fui para os Estados Olha, Unidos, casei com a alagoana. Fui empregado uma única vez em Alagoas, no Maceió. Uma usina de açúcar, né? Grupo João Lira. Aí trabalhou muitos anos nessa empresa? Não, 3 anos e meio, 4 no máximo. É o único emprego na vida. Depois você começou a fazer o quê? Não, aí tá. Comprar e vender? Eu nunca comprei e vender. Nunca fui bom de comprar e vender. É mesmo? Não sei comprar e vender. Não sei. Tem que aprender com você. Não. Só compra empresa e vende empresa todo dia. Eu sou um cara de serviço. Eu não sou um cara de comprar e vender. Meu filho gosta de comprar e vender tudo. E você é um cara do comprar e vender. Eu não sei fazer. Eu sou um cara do serviço. Eu sei vender serviço. É a minha atividade desde muito pequeno. Então, o que eu fiz? Eu montei uma consultoria vendendo serviço. Ainda no grupo, ainda trabalhando como tecnologia. Eu sou um cara de tecnologia, né? Então você é um cara de tecnologia. Sou um cara da tecnologia, né? Estudei administração, mais tecnologia. E aí montei uma empresa de consultoria para prestar serviço de consultoria de tecnologia para as empresas, as grandes empresas. E daí veio a veia comercial. E aí depois montei uma empresa de vender, prestei serviço para concessionária de veículo e vi que o grande dor de uma concessionária de veículo era vendas. Vendas, vender consórcio, vender carro, vender... Eu digo, cara, eu sou bom nesse negócio aí, eu vou vender isso para você. Vou fazer sistema de vendas. Aí fiz sistema de vendas, eu digo, eu vou vender para ganhar comissão disso. Aí comecei, montei uma equipe de venda, vendendo consórcio, vendendo não sei o quê. Então você é de venda, Não, eu sou de venda. Pode botar o pão de queijo aqui em cima, o cafezinho. Ô, pão de queijo. Bora. Pode colocar aqui, ó. Boa. Olha aí, cara. Ó. Pão de queijo. É mineiro esse pão? Queijinho mineiro, é? Aí, ó. Bem. Aí, depois de carro, eu fiz telefonia. Pegou 2, 3 para nós lá. Fiz telefonia. E depois de telefonia, finalmente caí no eletrodoméstico, que é a sua praia. Olha pra você ver. Comecei a vender eletrodoméstico direto da fábrica para o consumidor final, passando por cima de vocês, do varejo. Eu recordo disso. Pois é, era eu. Pega no nome mesmo? Compra certa. Compra certa. Você fazia aqueles catálogos. Tudo. Não, eu fazia não. Eu usava os catálogos que eles faziam, né? Então eu era seu concorrente sem você saber. E depois você montou um .com também, né? Tinha um .com também. Depois eu montei um .com e tal. De compra certa. Não, compra certa. Não? Não, eu montei. Depois eu trabalhei pro Silvio Santos no baú. Sei. Não no carnê, mas no varejo dele. Vendendo sempre serviço. Não vendendo eletrodoméstico, mas como serviço. Não era eu que comprava e vendia. Sempre intermediando. Intermediando. Meu negócio era intermediação. Eu sempre fui um cara que eu gosto da intermediação. Que é onde ganha também e você não tem o estoque, não tem aquela que você gosta de falar, né? E não era minha praia, não sabia comprar certo, não sabia. O que você sabe fazer, eu não sabia.
E eu era bom nisso. E eu era bom em treinar a equipe. Treinar a equipe. Era não? É, né? Porque pra você controlar esse tanto de gente aí, empresa. E quando você caiu no primeiro investimento? Boa pergunta. Bem, eu fui quando os americanos compraram a Whirlpool, que compraram a Brastemp e virou Whirlpool, né? A Whirlpool comprou a Brastemp. Eles olharam assim, esse moleque, esse menino ganha muita comissão. É muita coisa na mão, muita cesta, muitos ovos numa cesta só. Aí, meu amigo, olho grande e tal, eu terminei acabando a operação. Só que no meio do... E ali você já ganhou um dinheiro, vamos dizer. Eu ganhava muito dinheiro, ganhava uma comissão. Só que, assim, tem várias histórias e várias dores e várias coisas que aconteceram, né, no meio do caminho. O que é que eu fiz? Como cara de tecnologia, eu montava sistema para resolver meus próprios problemas. Então, por exemplo, montei um cartão de crédito, de convênio, para o vendedor, para não ter que dar comissão antecipada, não tirar do meu caixa, eu dava um cartão para ele ir na farmácia, na padaria, e tipo consignado, sabe esse negócio? Sei. Criei um sistema, no final das contas, o sistema virou um cartão de crédito com BIM próprio, que sacava no banco 24 horas e na Pão de Açúcar, comprava. Então, teve 300 mil plásticos no Nordeste. Só que eu deixei de fazer só para mim, comecei a fazer para as empresas e montei um business paralelo, um spin-off do meu negócio, que era um cartão de crédito regional, um convênio. Isso é muita história. E aí depois com isso... Depois você vendeu esse cartão ou não? Então, eu recebi várias propostas de venda. Eu era a tubaína dos cartões de crédito. Tive várias propostas. Só que naquela época, Ricardo, eu posso te dizer a verdade? Para quem está nos assistindo. Naquela época eu me achava o cara. Cara, eu era metido, velho. Putz, moleque novo, cheio de dinheiro no bolso, capa de revista, eu me achava o cara. Olha, lá no Nordeste, então, putz, todos os times de futebol com meu nome na camisa. Sabe aquele negócio? Sim. Quantos anos isso, João? Cara, isso em 2004. Você estava com 30 anos? 30 anos. Sei lá, 30 e tantos anos. E aí, meu amigo, me recebi proposta para vender e não vendi. Depois veio entrando um monte de... Não, depois eu fiz uma queca. Merda. Fui colocar meu cartão para prefeituras e governo. Não tinha lei de responsabilidade fiscal. O que aconteceu? Eles descontavam em folha e não me repassavam. Aí todo o dinheiro que eu tinha ganho, acumulado, cacete, para não ficar devendo, tive que honrar. Cara, tem uma história muito engraçada. No dia que eu fui num banco, você vê que gerente, uma decisão joga tudo no chão. Mas eu tomei a decisão de pagar tudo. De enfrentar, cobrar e repassar. Porque eu era intermediário, né, pô? No dia, não era eu que comprava no supermercado, era o funcionário daquela entidade, né? E aí, cara, o gerente falou: você tem certeza que você vai sacar esse dinheiro? Você tem certeza que você vai pagar essa conta? Porque você não parcela isso, por que você não entra numa RJ? Eu quero pagar. Porque meu sogro me disse que em Alagoas a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Uma é com a mulher dos outros e não dever a ninguém. E assim eu fiz, ainda fiquei devendo um bocado. Aí depois fui pagando, né? Então, graças a Deus, a coisa passou. Mas só que naquela época também eu gostava muito de patrocinar eventos. Sim. Shows, eventos de Ivete Sangalo, esse show, né? E aquilo eu fui entrando naquela vibe. Terminei que quando acabou tudo, eu entrei de sócio no Réveillon da cidade. Num negócio. Aí eu digo assim, aqui tem dor. Qual é a dor? Sistema, tecnologia, etiqueteira. Aí montei uma etiqueteira. Isso tem muito tempo. Etiqueteira, a gente ia falar isso hoje, lá atrás. Não, lá atrás, pô, isso 2007, 2006. Aí montei uma etiqueteira. Essa etiqueteira ficou gigante, né? E foi nessa etiqueteira que eu encontrei o investimento anjo. Eu aprendi o investimento porque eu tinha uma startup e não sabia que era uma startup. Era um e-commerce de serviço. Você fala que alguém foi lá e te investiu? Não investiu. Não investiu. Você descobriu que podia... eu fui lá buscar e o cara me deu não. Sei. Não vou investir em você. Você não tem nada daquilo que eu preciso para dar meu investimento lá nos Estados Unidos. Aí eu digo, puta, o que é startup? Aí eu descobri o que era startup. O que é investimento anjo? Eu descobri. Aí eu fui descobrindo as coisas, como tudo na minha vida, de forma empírica ou... E aí você começou, primeira pessoa física, estava falando, ficou uns 5, 6 anos como pessoa física fazendo investimento nas empresas Eu comecei a fazer investimento profissional mesmo, sabendo o que estava fazendo em 2011. 2011, então eu tem digo muito tempo também, já não é ontem, né? Já tem 12 anos. Eu fui um dos pioneiros no Brasil para fazendo isso. E aí foi quando você montou a Bolsa Nova. A Bolsa Nova nasceu em 2015. 2015. Bolsa Nova nasceu porque eu encontrei outro cara que fazia a mesma coisa que eu na física. Você tem sócio, João? Não, então, vou lá. Eu encontrei outro cara que fazia investimento na física na época, em 2015, 2014, que era da família Sherman, do barco, do veleiro, Pierre.
E aí, putz, o que você tá fazendo? A gente encontrou em Fortaleza, num evento, porque eu também dava palestras. Porque como eu era um cara de e-commerce, Sei. de serviço, fui um dos primeiros caras a fazer social commerce no Facebook e tal. E aí eu contava essas histórias de e-commerce, evento de e-commerce, nas conferências por aí afora. Lancei um livro, O Vendedor na Era Digital. Ou seja, eu saí do porta a porta pro clique a clique. Então eu fui muito à frente do meu tempo, sempre contei essas histórias e tal. E aí, ir fazendo investimento paralelo. Pequenininho. Pequenininho. 100 mil, 50 que mil. 50 mil o quê, velho? 10 conto, 20 conto, 30 conto, 50 E conto. você investia em empresa de quê? Não, eu chegava na universidade, incubadora, o cara que tinha um softwarezinho, eu pegava lá. Só eu investi em você. Eu não sei o quê. Olha pra você ver. Cara, eu procurava os negócios pra colocar Pequenos dinheiro. mesmo. Bem pequenos. Eu ajudava o cara no básico. Às vezes E era a por isso sobrevivência você dele. aprendeu a administrar tanta empresa assim. Aí comecei, quando eu me juntei com o Pierre para montar a Bossa Nova, eu já tinha 40, 50 no meu portfólio, mais ou menos. 40 Aí e você pouco. arrumou esse Pierre, que é um sócio seu. Com sorte, perto de umas 20 e pouco, a gente juntou, ficamos 50 empresas. A Bossa nasceu com 50 startups. Bossa Nova, Já é uma coisa grande. Bossa Nova era uma empresa era uma family office da família Sherman, mas não usava. E aí a gente terminou usando esse nome. E hoje você continua com seu sócio? Não, então. Aí o que aconteceu? 2015 começamos, 2016 fizemos a meta das 1.000 startups. Porque 1.000 startups. Startup, que era uma coisa louca, a gente não tinha nem dinheiro para isso. Como é Aí que depois pode? porque quando fala de startup, generaliza muito, assim. Quando você fala de startup, Startup é o seguinte, é só startup... tecnologia? Não, Não. startup, no seu celular você usa o Waze, o WhatsApp, Instagram, tudo isso aí é ou foi uma startup, pronto. Tá, então você não investe, por exemplo, numa pastelaria que vai ser famosa. Não. Eu invisto se ela tiver uma camada de serviço digital para distribuir a pastelaria dela. Se for digital. Se for uma camada de serviço digital, eu posso investir na camada de serviço, não, Então, você- não em tijolo, telha. Então a maioria desses investimentos seu tá em tecnologia, coisa Em negócios de digitais serviço. que escalam, 99% de serviço. Serviço, pô. Não, tem rádio pouco, mas é serviço. Serviço. Serviço, grande parte serviço. Que a margem é melhor, mais controlado. E aí não é capital intensivo. Se não é capital intensivo, meu dinheiro está protegido. E a grande maioria é B2B. Ou Entendi. seja, negócios que resolvem o problema das outras empresas. É só se o cara for muito ruim de serviço pra dar errado. Tanto é que nosso índice, nossa taxa de prejuízo é baixíssima. Baixíssima. Quantas empresas morrem que o Sebrae fala em 2 anos, 3 anos? Chuta aí. Diz que 70%, né? Sabe quantas morrem minha? 6%. Puxa. Porque mas também você passa a peneira. Em também. 7 anos, só 6% morreram. Você passa a peneira. Claro, o segredo está na peneira. O segredo está na tese, na análise. E eu vou antes de chegar lá, porque aí não vou chegar lá. Mas aí você foi crescendo, aí você virou com esse sócio. Foi. Aí depois, em 2016, no final de 2016 para 2017, a gente entendeu que a gente precisava de um fundo de 100 milhões para poder fazer as metas. Aí nós fomos captar, nós fizemos um fundo e fomos captar dinheiro. Fomos bater na porta das grandes famílias e tal. Eu não sabia fazer isso, mas fui. Aí bati na porta do BMG, do banco lá de Minas, do Mineiro, lá do Conheço Ricardo. demais, Ricardo. Seu xará, Ricardo. Aí Ricardo investia em jogador de futebol, velho. É. Aí ele disse a mim, putz, é mais ou menos o que eu faço com o futebol, que você tá fazendo. Que eu entro quando o O moleque Ricardo foi um dos primeiros a investir em Foi, você. pô, primeiro acreditar. O cara é amigão meu. Pois é, primeiro acreditar. Aí o Ricardo botou, o que você faz é o que eu faço com o jogador. Então você olha pro moleque pequenininho, depois eu vendo ele pro Barcelona, não é? Que você faz? Eu disse, exatamente isso, Ricardo. Então eu estou dentro. Aí entramos junto. Ele acreditou num projeto. O banco entrou no fundo, né? E aí você captou uns 100 milhões nessa época. Então, aí, primeiro... Só que o que aconteceu? Paralelo a isso, a gente vinha fazendo grupos de investimento. Grupos de amigos, 15, 10. Só que assim, além do fundo, a gente tinha esses grupos. Acontece, velho, que esses grupos foram crescendo, porque um foi falando pro outro. Porque o que acontece com a gente? Como a gente entra pequeno na empresa, a empresa cresce um pouquinho, já dá para vender. Agora, João, me explique isso. Vamos lá, então. Você vai chegar logo em 2.000. Esse ano você bate as 2.000 com o pé nas costas, né? Só não... Tem que lembrar que você vai bater 2.000, não é que vai comprar mais 300, não, né? Porque você compra 300, mas vende 200, né? Então você vai comprar 500. Exato. Na verdade é essa, você vai saindo e vai entrando. 85. Agora a gente pegou o ritmo de venda, né? A gente vende uma por mês. E aí, bom, foi lá, fez a avaliação. Primeiro, como que essas pessoas chegam até você? Eu sei que você faz um evento... pessoas? As empresas. Você faz um empresas evento pra comprar gigante... minhas empresas? Não, para você comprar. Ah, para investir. É. Ah, a startup. Isso. A startup. Eu sei que você tem um evento, você está comentando aqui, gigante, mas como é que a pessoa acessa isso? Então, aí, ó, assim... Você deve ter milhões de gente querendo chegar em você. Deixa eu mostrar aqui meu WhatsApp e o Pipe é incrível. Porque assim, ó... A gente entendeu que isso é um jogo de deal flow. Você tem que ter... As empresas tem que querer você.
Isso, Então, se tem 2 investidores, qual que eu escolho? O João ou o outro? certo. Então, Mas tem concorrente nesse mercado? Muito. tem, pô. Nesse estilo pequeno? Fazer exatamente o que a gente faz é difícil, mas Eu tem. também não vejo, é. Mas tem um ou outro. Mas, Tem meio desorganizado, né? Vamos falar assim. Não é profissionalizado igual você. tem uns caras maiores que... Porque o que aconteceu? Não, tem cara grande com cheque grande. Mas tem cara grande, cheque grande, fazendo cheque pequeno hoje. Ah, é? Porque identificou que dá certo. Sacou? O cara, quando viu que deu certo, que a gente faz. Porque lá atrás, Ricardo, ele xingava a gente. Isso não vai dar certo. Isso é spray and pray. Ou seja, reza pra dar certo. Eles achavam que a gente jogava em tudo pra tentar pegar alguma. Tipo uma tarrafa. Sei. Joga pra pegar os peixinhos pequenos. Não, a gente. É engano deles. E o track record hoje mostra que eles estão errados. Porque o meu track record de resultado é melhor que o deles. Porque eu tenho, em 2 anos e meio, eu tenho 7 vezes o múltiplo do valor, tem que ser do valor uma investido. máquina de comprar, uma máquina de administrar e uma máquina de vender, né? Exatamente. Puta merda. Eu vou te falar, você tem que ser uma máquina de comprar, uma máquina de administrar e uma máquina de vender. Porque quando você pega um cheque maior, o risco é maior, mas é mais fácil. Menos empresa. Controle. O cara Menos investe, empresa. enquanto eu investo 10 por mês, ele investe 10 por ano. E aí o cara tem que... Por que você me explica essa administração sua? Porque Então, aí a gente vai chegar lá. Mas igual assim, me pergunta como é que eu administrava 1.100 lojas, eu sei como é que eu... Mas é muita cabeça, é muito dono. Não é. Assim, ó, vamos lá. Se você tiver a cabeça de sócio, realmente é difícil. Ou de dono, realmente é difícil. Só que não é a cabeça de sócio e não é a cabeça de dono. Então, eu sou micro investidor. Eu invisto uma proporção muito pequena do negócio do cara, 10%, 5%, 7%, 6%. Com isso, eu sou a menor parcela. A maior parcela de quem é? Do empreendedor. Então a responsabilidade é dele, não é minha. Começa por aí. Vamos pôr, se o cara tá precisando, o cara tem um capital de verdade de 1 milhão, você investe 100 mil, por exemplo. Por exemplo. 10%. 10%. Ou seja, o cara está extremamente envolvido no processo. Claro, é a vida dele. É a vida dele. Isso faz parte do requisito, do pré-requisito de investimento, para começar. Né? Quem é o cara, quem é o empreendedor. Então, você também tem você pegou um jeito de investir, né, gente? Claro, porque eu em segundos eu digo se eu vou ou não no negócio, né? Às vezes no elevador, às vezes no Uber, às vezes no xixi. Eu encontro o cara vai... Eu digo, só não pega na minha mão. Não é porque o cara quer... Mas eu cumprimentar você, não, então não ir no banheiro não dá, não. Bom, verdade. Bom, aí é o seguinte, a história de investir, ela requer tese, ela requer análise, ela requer o que eu quero investir, principalmente o que eu não quero investir. Então, se eu tenho um cheque de 100 mil, eu tenho outras coisas para fazer. Aí você diz, a responsabilidade grande não é. É muito diferente de... Quando eu sei o que eu quero investir, quando eu analiso a tese do cara, eu digo, ok, eu quero investir nesse range de negócio. Negócio que tem algum faturamento, negócio que tem mais de 1 ano de vida. Negócio... Então, eu crio uma tese. A partir daí, eu começo a receber as oportunidades e decido o que eu quero investir. Quando eu faço investimento, como eu sou minoritário, o que eu tenho que fazer com esse cara? Eu tenho que botar ele numa comunidade. Então, nós criamos uma comunidade, uma rede profissional, rede Bossa Nova. Lá dentro eu tenho uma porrada de serviços gratuitos e com descontos para eles. Por exemplo, um clube, fluxo de caixa, Amazon, Amazon, Google, serviços. Serviços. Eu boto nessa comunidade, faço 2 eventos por mês para eles. Quando ele precisa de treinamento de vendas, eu arrumo um cara de treinamento de vendas. É como se fosse um clube, sem cobrança, ele não cobra para isso. E que faz parte da minha administração, gestão. Com isso, o que é que eu tenho? Eu garanto o meu reporte mensal que ele me manda. Então, ele tem a obrigação de mandar um reporte mensal no meu padrão. Eu pego o padrão, jogo no sistema. Então, eu tenho um dashboard que eu tenho tudo. Em relação a todas. Então, assim... E tem que preencher aqueles dados. Preencheu aqueles dados, tá no meu sistema, acabou-se. Aí eu controlo. Entendeu? Só que assim, quando o dashboard começa a apontar... Cara, apesar de ser pequeno, esse dashboard seu deve ser bem simples. Porque... claro, não tem são poucas métricas. Churn... Se complicar muito a vida desse cara, ele não dá conta. Churn, LTV, CAC, basicamente são as métricas... Os principais pontos. Os principais KPIs, a gente analisa isso, 10% a mais, 10% a menos, ou 20%, dependendo da calibragem. Aí o time vai lá e ajuda o cara. Você tá precisando de quê? O que está acontecendo? Não está vendendo? O que está acontecendo? Está perdendo? Está gastando? E você dá algum suporte para ele entender? Porque eu vejo hoje, mentorando os pequenos e médios empresários, eles têm muita dificuldade com o fluxo de caixa, como é que controla o estoque, como é que controla... A gente não faz isso, não entra nesse detalhe. A gente ajuda, é demandado se ele pedir. Agora, como eu controlo os KPIs, eu vejo o que está errado, o que está acontecendo, né? Então, a gente é muito passivo. Porque é o seguinte, cara, se perder, qual é o problema?
Sacou? Não é que eu quero que o cara perca, não é que eu quero perder investimento. Mas se perder, não vai acabar o meu negócio. Porque é uma em várias. É. Só que assim, meu índice de perda é muito pequeno. Você corta o seu negócio. Se Sim, você for mas querer pegar lá a vírgulazinha, Não você dá. não vai fazer 1.700. Não vou fazer. Então, algumas coisas a gente deixa passar. Então, vamos lá. Se eu sei, quando eu fiz a meta das 1.000 empresas, eu disse lá que a gente ia perder 36% delas em 10 anos. 360 a gente ia perder. Nossa. Então, a gente já fez conta para perder 360. E na verdade perde 6. Perdemos 6%. Não é nada. Nada. Se eu triplicar em 10... Nós estamos com 7 anos. Faltam 3 anos para 10. Ou seja, se eu triplicar, vai 21, não vai 36. E tem tanta empresa assim, Tem. escalável. O Brasil é um celeiro de problema e essas startups resolvem problemas. Então, você que está assistindo, se você quer montar uma startup, resolva um problema. Monte algo para resolver o problema de alguém. É um transporte que não consegue, uma coisa. Qualquer coisa. O Airbnb, tudo isso. Igual eu tava conversando hoje com o Pedro, ele tem uma empresa só que ele já é grande hoje, de fraude. Gente, fraude. Ah, o Pedro Chiela Muleira, da Clearseio. Isso, Clearseio. Então, ele criou para resolver um problema. Ele criou para resolver o problema. Exatamente isso. Eu criei a antifraude para resolver o problema. Lá atrás, quando ele... E hoje a empresa vale bilhões. Então, lá atrás, imagina se eu tivesse investido nele lá atrás. Você imagina, cara. Então, hoje a empresa tem 2.000 programadores, coisa maluca. Então, imagina o seguinte, imagina se eu tivesse entrado no Pedro. Acho que a exemplo do Pedro foi sensacional para você entender. Nós temos empresas gigantes já, que a gente entrou lá atrás. A Amélios, eu entrei lá atrás. Então, por exemplo... Eu vendi com um bi. O seu negócio não tem nada a ver, por exemplo, com o Ricardo... Como é que chama lá? Que investe em clínica de depilação. Não, é o Semesato? Semesato. Não, nada a ver. Nada. Ele é franquia, investe em outra coisa. Meu sistema, eu não invisto em nada. Você não investe nisso. Eu não invisto em nada que paga aluguel, que tenha CAPEX. E o OPEX tem que ser baixo. O cara tem que ganhar mais do que gasta. Essa é a regra. Essa é a regra. OPEX baixo, CAPEX e zero. já tem que estar andando a empresa. Não é PowerPoint. Sonho, não. Não é PowerPoint. Pode ir andando pequeno, faturando 5 mil por mês, já vale. Não tem problema. Mas você vê que o negócio tem futuro. Eu tenho uma visão de futuro. Esse negócio vai ser... Qual o tamanho dele daqui a 5 anos? Então, baseado nesta projeção, eu faço investimento. Me fala uma coisa aqui, João. Dessas empresas todas que você investiu, qual foi a que mais cresceu? Putz, cara, tem muitos. A Melius foi uma que cresceu, que abriu o IPO, a Cashback Melius. A Melius? Olha. Vendemos quando ela abriu o IPO, no 1 bi. Então, a Melius cresceu. Tem muitas. Quero Quitar, Hand Talk, muitas famosas por aí. A gente entrou lá atrás, ajudou lá atrás. Melhor Envio, Gendedu, que está para o Grupo Pearson, foi vendida. Melhor Envio foi vendida para a Locoweb. A Kinvo, que é aquele aplicativo de consolidação de carteira de investimento, vendendo para o BTG. João, e qual é a maior dificuldade que você vê hoje desses empresários que você convive aí? O que você percebe aí hoje, a maior dificuldade que eles têm? Cara, é o seguinte... A maior dificuldade de qualquer pequeno empresário brasileiro é gestão, cara. Gestão. É a maior dificuldade. Você acha que é maior do que vender? Vender é o seguinte, está na essência do empreendedor achar que sabe vender. Achar que sabe vender. Então ele vai vender de qualquer jeito. A necessidade, tem a necessidade, vai lá e faz. Só não tem processo, não tem organização, nada para venda. E aí, quando ele descobre isso, ele aprimora isso e nunca mais... Quando ele começa a ter gestão efetiva, aí ele começa a escalar. Ele começa a escalar porque ele sabe que... Aí o que vai acontecer? Ele vende de qualquer jeito, e aí vende perdendo dinheiro, porque não sabe, não tem controle de nada. Isso. Aí ele que vai fazer gestão, ele começa a controlar isso. Aí depois ele vê, pera, eu preciso treinar meu time. Aí eu preciso me capacitar em vendas. Preciso delegar, preciso ter líder, preciso não sei o quê. Aí preciso ter um especialista para essa área. Exatamente. Aí sim, aí ele entra num outro nível de conhecimento. Ele fala que é de dono para empresário. Né? Exatamente. Que eu tenho tentado muito trazer para os empresários que eu estou, meu amigo, se você for dono a vida toda, é melhor você ser funcionário. Porque você não vai ter o peso... De certa forma, o dono termina sendo funcionário do negócio dele mesmo. E às vezes nem sobra para ele, ainda sobra os seus pepinos. Exato. Porque então ele tem que transformar em empresário. Ele pode começar como dono, mas tem que virar empresário, né, João? Eu digo assim, que o cara trabalha para sobreviver, né? Ele trabalha para pagar conta. Tudo paga conta e começa com os passivos tudo ali e não sai do lugar. Então, ele tem que procurar formas de começar a ter minimamente uma gestão e começar a delegar para ele começar a escalar o negócio dele. Exatamente. Se você fala de dono para empresário, eu falo outra coisa. Eu falo de empresário para empresário e empreendedor. Por quê? Vou te explicar. É outro nível. É outro nível. Por quê? O empresário,
E aí você vai concordar comigo. Quando o cara vai abrir uma empresa, Ricardo, o que é que ele pensa hoje? Até hoje. Ele pensa o quê? Eu vou contratar um contador, abrir um CNPJ, alugar um ponto, fazer fachada aqui, se for depende do escritório contábil, escritório loja, seja o que for. Aí contrato funcionário, farda, mesa, cadeira, estrutura. Ele tem aquela coisa inicial. O empresário é assim. Isso pode ser um serviço de contabilidade, como pode ser uma padaria. Lógico. Não importa. Ele pensa assim. O empreendedor não pensa assim. O empreendedor, quando ele vai abrir um negócio, o que ele faz primeiro? Primeiro ele testa, valida, não monta CNPJ inicialmente, vende no WhatsApp, vende no Instagram, testa, depois é que ele vai pensar em abrir o CNPJ, depois é que vai ver onde é que vai funcionar esse CNPJ. Mas de cada 10 no Brasil, acho que só um faz isso, os 9 é empresário, né? Exatamente. Aí o que eu digo? O que precisa ter? O empreendedor, ele é muito arrojado e muitas vezes ele precisa ter o controle do empresário, precisa ter a segurança do empresário. Então, a mentalidade atual para mim é empresário e empreendedor. Porque o empresário também, outra característica diferente, o empresário ele pensa em recompensas, lucro. Que não está errado ter lucro, mas ele pensa em lucro imediato. Ele não pensa no longo prazo, 10 anos, 5 anos. E aí, quando ele não pensa no longo prazo, ele não pensa no equity da empresa dele. Não pensa. Ele não sabe quanto vale o negócio dele. Qualquer um que está assistindo assim, eu pergunto, quanto vale a tua empresa? Não sabe, porque não pensa em equity. O que é que ele pensa? Markup, preço de produto. Ganhar o dinheiro no final do mês, o máximo fazer comprar um Chevette, compra um Chevette e tchau. Então, o empreendedor, ele pensa no equity, ele pensa no longo prazo. Então, o empresário, ele tem que mudar a mentalidade dele, subir o nível de consciência dele para entender que precisa pensar no longo prazo. E ele tem que ter a recompensa imediata, tem que se pagar sim, mas não pode ser tudo. É uma parte só do que ganha. O resto tem que ser reinvestir para ter valor aquele negócio para alguém querer comprar no futuro. Ah, mas não vou vender, eu não quero sócio. Não é sobre ser sócio. Você pode abrir sua empresa para investimento. Ah, não precisa ser para um fundão. Não precisa você entregar o controle para um private equity. Como um private equity pega o controle. Você pode ser uma empresa de venture capital que pegue 10% da sua empresa, 20%, 15%. E esse 10, 15% pode dar um pulo na sua empresa e transformar em outro nível, né? Porque, igual você falou, às vezes parece ser um cheque pequeno de 100 mil, 200 mil, 50 mil, mas é esse cheque, às vezes, que vai transformar a empresa milionária ou até bilionária. Né? Exatamente. Porque quando ela está pequena, você tem muita vontade, às vezes não tem dinheiro e tem quem te ajuda. É o cara que vai entrar com cheque pequeno, é o cara que vai te despertar para você ampliar seus conhecimentos, participar de mentorias, participar de treinamentos. É o cara que vai dizer assim, velho, você precisa disso. Né? E assim, se você olhar dentro da tua mentoria, do teu pessoal que está contigo, quantos caras entraram de um jeito estão de outro hoje? Não, a gente vê porque... Como é que eu falo? Porque a gente transforma, porque é conhecimento mesmo, né, claro. gente? Já passou naquela estrada e já enxerga. Hoje, por exemplo, eu vejo uma das grandes dificuldades dos empreendedores é crescimento. Eles estão indo bem, aí dão um passo maior do que a perna, porque realmente não tem controle, não tem gestão, perde-se o controle tudo e muitas vezes nem está com problema, mas por ele não ter controle, ele começa a se achar que tá quebrado. E aí a gente fala, calma, vamos organizar cada coisa na sua caixinha. Eu já passei por isso. E aí você começa a estruturar para o cara crescer de novo. Eu gosto muito dessa história sua, porque você tem com propriedade de ter feito, de ter acertado. Dói, né, fazer, né, João? De ter errado. Cara, tem coisa mais educador do que um soco na boca do estômago, uma derrota, um tapa na cara. Nada educa mais do que isso, não, meu. Nada. Você enfrenta qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se você é um cara que tem essa visão, você já passou, então você consegue ampliar. Olha pra opa, você vai precisar ali. Olha aqui, ó, isso aqui você vai dar com a cara na parede. Olha, não faz isso aqui porque você vai por quê? Não é que você está comprando encurtar o seu caminho, mas muitas vezes você não está enxergando. Não está enxergando. Não, eu falo que a maioria é isso. Está doente e não sabe. Exato. Quando você começa a levantar, você vê que normalmente isso aqui, você não faz isso, não. Você não faz isso, não. Você não controla isso. Eu fico vendo empresários às vezes passando a perda de capital de giro com um estoque entupido de um ano. Outro dia teve uma empresária aqui e falou, peraí, mas você não está passando a perda financeira, você está com um ano de estoque parado. Esse capital de giro aqui, sua compra está toda errada, porque a gente fazia conta da compra. E como é que vai fazer para queimar esse estoque? Isso. É outro ponto também, né? Outro trabalho. Traz o capital de giro para dentro. Sabe o que acontece? Eu digo, burro não é o cara que não sabe. Burro é o cara que sabe que não sabe e não quer mudar, porra. E não quer aprender. Esse que é o burro, esse que é o tapado. E nessa jornada sua, João, casado com a minha esposa,
30 anos. 30 anos. Nunca me separei. 2 filhos. 3. 3. 24, 22 e uma menina de 18. 18. 3 filhos. 3 E filhos. os filhos já estão hoje, graças a Deus, todos muito bem. Eu vejo aí todos já mentorando, todos trabalhando. Todos encaminhados. Todos Todos, encaminhados. ganham dinheiro. Nunca dei mesada na vida. Eu sempre achei que a mesada era... Como que você fez, João, para criar uns filhos responsáveis? Porque eu falo que é uma das grandes vitórias da gente como pai, a gente conciliar aí essa parte profissional com a parte familiar. Como é que você fez para poder equilibrar esses pratinhos? Bom, Porque eu vejo seus meninos aí muito responsável, trabalhador, lutador. veja, Já é companheiro seu, né? não é fácil, principalmente quando você está numa vida muito, muito equilibrada, você não dar as coisas ao Isso. seu filho, né? E a primeira coisa que um pai quer é dar coisas aos seus filhos que nunca deram a ele. Isso. Então, principalmente são dele... A gente trabalha para isso. Ele trabalha pra isso. Eu trabalho pra dar pro meu filho. Eu vou dar aquele autorama pra ele, eu vou dar não sei o quê, porque ele merece, porque eu mereço. Beleza, tá tudo certo. A questão é que esse equilíbrio é que é difícil de encontrar. Quem te ajudou nesse equilíbrio? Sua Então, esposa? o que me ajudou foi meu pai, por meu pai, sem saber, me educou dessa forma. Meu Como? pai tinha grana e não me dava. Eu não tinha acesso ao dinheiro dele. Ele não me dava. Então, meus amigos tinham tudo, eu jovem, todo meu amigo com calça Zump, carro bonito, e eu não tinha. Ele dizia assim, se vira, vai trabalhar. E eu ficava pau da vida. Porque meus amigos Mas, por outro lado, te motivava. ele me dava escola, me dava tudo. Eu andava nas mesmas coisas que os meninos tinham, eu não tinha. Então, imagina, você é um jovem, 17 anos, share namoradinha querendo sair, você sem dinheiro. Pois é. Pois é, meu pai com dinheiro. E aí, como é que eu faço para ver? Mas você fez a mesma receita? Fiz. A mesma receita. Mesma receita. Eu não criei herdeiros, eu criei sucessores e líderes. Então, meus filhos são líderes por isso. Mas Como foi? como foi? Como foi? Porque eu vou te falar como que eu fiz depois. Vamos lá. Quando eu entendi, depois que eu descobri que meu pai era meu herói, porque eu passei muito tempo magoado com ele, porque eu não entendia isso. Porque é isso que eu te falar, porque muitas das vezes você não entendia, né? Eu não entendia. Eu passei uns 15 anos magoado com ele. Só fui entender quando eu tive o meu primeiro filho, há 24 anos atrás, que eu tive o Theo, foi que eu fui entender o que meu pai tinha feito por mim. Tinha ensinado você. Me ensinar sem saber até. Sem saber. Mas ele pegou, me fez uma O lição feeling, né? rápida. A lição dele foi o seguinte: eu fui levar o Theo para ele conhecer. Ele me passou num prédio, por exemplo, era uma construtora na época. Você lembra o que era aqui? Aí eu lembro. Ele falou: pois é, quebrou. Eu falei, e onde está o teu amiguinho da época? Hã? Pois é, onde é que você tá? E era um menino da época, entendeu? Aí uau! Alguém te ajudou? Não, fiz sozinho. Pois é. Então, assim, meu pai foi meu herói. Na hora eu dizia ali, cara, isso daí é a maior lição que eu tive na vida. Eu vou fazer isso com meus filhos. Só que eu fiz sem magoar, sem brigar. Como você fez seu Então vamos lá. Criei um ambiente empreendedor de desafio. Eu desafiava esse menino o tempo todo. Né? O tempo todo desafiava. O tempo todo eu falava sobre todos os assuntos. Eles sempre tiveram comigo. Teve um momento que eu estava em baixa, eu tive que vender a casa da praia, tive que fazer as coisas. Aí eu chamei todo mundo e disse, olha, eu errei. Não foi o fulano me passou a perna ou não sei, não, eu errei. Errei e por isso vai acontecer isso. Mas pai, não, vai acontecer e tal, e nós vamos recuperar, você vai me ajudar a recuperar. E a gente trabalhou para isso. Então assim, eles são muito responsáveis, porque desde pequeno Também você conversava muito com eles. sem gerar trauma, né? Isso pode gerar trauma, tem que tomar cuidado. Aí chocar e a pessoa ficar... traumatizado. Então, uma coisa que eu fiz, por exemplo, nesse sentido é, cara, corre atrás, vai lá, você pode, vai resolver problema, desafiava o tempo todo. A mesada foi uma estratégia minha, porque mesada é fixo garantido. Mesada é salário, pô. Você deu a mesada desde que... Não, nunca dei. Você nunca deu? Porque como é que eu vou dar salário para um menino de 11 anos? Tem lógico. Ele treina a mente dele para salário, pô. Vai ser um assalariado. Então eu disse, não vai ser assalariado, não. Ele vai ser o que ele quiser, do dinheiro que ele quiser, e vai ganhar o dinheiro que ele quiser. Então, eu nunca disse assim, o que você vai querer ser quando crescer? Sempre foi, o que você quer ser agora? E você foi colocando eles no negócio? Não, nunca coloquei. Eles que tiveram a iniciativa de dizer, eu quero isso. Pra você ter ideia, sabe a empresa de ingresso que eu te contei? Que eu falei que eu tinha um e-commerce de ingresso? O Theo, meu mais velho, eu preparei o negócio para deixar para ele. Ele pegou, montou um concorrente, meu. Montou um concorrente. Sério. Como é que você lida com isso, seu filho com concorrência? Entendeu? Então o Davi viu o problema da mãe. A mãe tinha uma loja de material escolar. Ele viu o problema das mães que chegavam lá com lista de material escolar, que não tinha tudo na loja da mãe dele. Aí ele disse assim, por que não tem tudo aqui? Porque é estoque, meu filho. Não tem... A mãe do Davi, a minha esposa, tinha uma loja de material escolar. Lá atrás. E aí ele via que a mãe não tinha tudo. Que a mãe não conseguia ter a lista de todas as escolas. Ele disse, pois eu vou fazer um site que vai ter a lista de todas as escolas.
Só que olha a sabedoria dele. Não era comprar um e-commerce para vender. O que ele fez? Ele fez foi na escola, me dá a lista escolar aí. Da turma B, não sei o quê. Aí ele pegava, cadastrava a lista toda, né, e me dá outra lista. Pegou a lista de toda a escolinha dele e dizia pro site, pra mãe, você quer comprar material escolar? A mãe do aluno. Você entra lá, escola, turma, série, aparecia a lista toda marcada no carrinho. Você só desmarca o que você não quiser. Quando dava enter, vinha um pedido, pagava, aí ele buscava os pedidos. Ele juntava, ganhava concierge. Concierge, velho. Concierge. Então ele criou um negócio de concierge, de material escolar, e bombou. E aí foi que foi parar no Shark Tank. Com esse negócio, porque eu não quis investir nele, que é o Davi. É o vídeo mais compartilhado do Shark Tank. Se você procurar Menino do Suspensório Shark Tank, Davi, vai aparecer o Davi. São 300 milhões de views. Foi o vídeo mais compartilhado do Shark Tank Brasil 1. Ele foi lá, porque eu não dei dinheiro pra ele. Ele pediu, então me empreste. Eu emprestei R$5.000 pra ele fazer o software. Primeira versão da carinha. Quando ele ganhou sua esposa nessa de não dar? A minha esposa foi difícil, porque a minha esposa foi difícil pra caramba. Porque segurar a mulher, não óbvio. Não sei pra que você trabalha, pra que você trabalha pra quê? E olha, a educação dela foi muito diferente da minha, educação protecionista. Pois é, você vai trabalhar. Você trabalhou então pra quê? Não resolve? Exatamente. Mas ela, no final das contas, ela entendeu que era bacana fazer isso, deu certo, ela cuidava muito da educação doméstica. Minha esposa também toda a vida. Educação doméstica. Isso é muito importante também, né? Total, cara. Se eu não fosse ela, eu não tava aqui, nem você, pô. Eu lembro que minha esposa começou a trabalhar comigo, ela falou, cara, eu vou trabalhar, mas no dia que minha filha nascer, ou você vai ter que diminuir o trabalho que você tem, que você não tem hora para chegar, ou então eu vou cuidar da menina. No dia que a Laura nasceu, ela ficou trabalhando 1 ano em casa, conferindo a parte financeira e nunca mais voltou. Porque elas vão ter condição financeira e não vão ter família. Agora, a maneira que eu arrumei para dar minhas filhas foi um pouco diferente, porque meu sogro foi um exemplo para mim também nesse sentido. Ele dava tudo, mas ele mostrava o valor do dinheiro. Então, eu, por exemplo, fazia o seguinte, para me dar, porque a gente, com a Ricardo Elétrica, a fusão e um sucesso muito grande, e a gente trabalha para dar para os filhos. Só que eu tive a felicidade de ter 2 filhas, que eu acho que é mais fácil. Porque filho homem eu acho que é um pouco mais complicado, né? Porque o homem geralmente é o mais provedor, né? E aí eu levava um ferro Breckendeck, que você conhece muito bem, lá pra dentro de casa, um ferro de passar, e falava assim, ó, nós vamos pra Disney. Só que é o seguinte, esse ferro aqui, ó, o papai ganha R$1 em cada um desses ferros. Cada um desses ferros ganha R$1. E o papai tem que vender 10.000 ferros desses. Comprar, receber um depósito, distribuir para a loja, atender cliente, entregar ao cliente, emitir a nota fiscal para ganhar R$1 em cada ferro. Então a viagem vai custar 10.000, são 10.000 ferros que seu pai vai ter que fazer. Então a maneira que eu arrumei de... Educação financeira na veia. Não, é para meio que dar valor, o sacrifício que era para fazer aquela viagem. E funcionou. Eu não sei se também, porque eu acho que o exemplo nosso também é muito importante, né, João? Porque assim, eu nunca falei de dinheiro, né, em casa. Exemplo arrasta. Nunca falamos de dinheiro em casa. Nunca falei, bilionário, faz empresa bilionária. Nunca existiu isso lá em casa. Lá em casa existia trabalho, dedicação, luta, levava-as para a loja para ver como é que era todo sábado eu trabalhando nas lojas. Então acho que acabou que isso deu certo e funcionou muito bem. O exemplo arrasta, né? O exemplo, né? Lá em casa eles viram o trabalho. Sua luta, né, cara? Até hoje, né? Eles ficam, putz, você tem que frear, trabalhar menos. E hoje, João, você continua trabalhando. Hoje tá bem mais organizada a vida, eu sei. Claro. Mas você trabalha muito também. Quantas horas por dia hoje? Não, hoje eu divido muito meu tempo, né? Hoje eu trabalho de qualquer lugar, né? Então viajo muito, eu curto mais a vida, eu aproveito, tô começando a... Você tem um presidente na Bolsonaro ou é você mesmo? Não, eu até o mês que vem, até esse mês eu sou presidente. Mês que vem já vai ser um executivo. Executivo, você vai botar, já vai começar a profissionalizar. Aí eu vou ficar mais na minha family office, vou fazer mais coisas. E claro, continuo sócio, não vou vender minhas ações. E fico lá. Mas você vai botar um presidente. Eu vou botar um presidente e vou ficar como CVO estratégico, apoiando o presidente, porque precisa muito de mim, né? Sim. Mas essa parte de gestão, administrativa e tal, vai ter um presidente tocando. Eu vou ficar mais na outra parte. E como que você está vendo, João, o mercado do Brasil esse ano? O que você está sentindo, assim, você que tem na veia aí a conversa com os empresários todo dia, porque a pessoa que quer vender um negócio para você, geralmente tem que expor o seu negócio, né? E você acaba tendo muita informação na mão, né? Exato. Não tá fácil, mas, cara... Em todos os segmentos ou
está mais concentrado em alguns segmentos? Tá tudo, cara. Tudo. Tudo tá muito, assim, é muita desinformação e informação. E você acha que está complicado? Porque está complicado mesmo ou as pessoas estão recuadas? Estão recuadas. Porque não é do dia para a noite ficou ruim, né? Inflação, crise, a gente sempre teve, Sempre sempre vai teve. ter, sempre vai ter. Agora o juros também está matando, né? Mas vai baixar. Vai. Vai baixar. Acredite, vai baixar. Não da proporção que Isso que eu querem, gostaria. mas vai ser até o final do ano a gente vai ter uma... E você, uma- pela visão de mercado que você vê que esses juros hoje no Brasil está realmente exagerado ou não, pelo seu sentimento? Está correto? Não é esse tamanho, né? Acho que 2 pontos para baixo seria hoje o correto. O correto. Eu acho que ele está um pouquinho a mais. Eles estão segurando demais com medo. Por isso que eu acredito nessa descida até o final do ano para bater menos E 2. você acha que essa segurança do Banco Central é muito um bocado de mercado internacional? Eu acho tudo, cara. Eu acho que é prudência. Isso, prudência, Eu acho medo, bom, né? eu De acho ter bom. que voltar. Também acho. A gente chegou. O Brasil melhorou muito, né? É. Nos últimos 4 anos. Não estou falando aqui de presidente A, B, C ou D. Estou falando de projeto de governo e de olhar ali o mercado, a livre iniciativa, olhar dar liberdade para os empresários trabalharem. E, cara, o agro cresceu absurdamente, todo mundo cresceu muito. Você não investe em agro. Investe A não ser que você tenha startup de agro. Só startup de agro. Startup de agro. E tem muita hoje, João? Muito. Porque hoje o mercado está bombando. Cara, assim, ó. Todo mercado tem problema para ser resolvido. Se tem problema para ser resolvido, pode ser criado uma startup. E quem cria esses problemas é a meninada ou não? Tem cara de 60, 70 anos fazendo startup, irmão. Tem nada. E, cara, o cara vê assim. Imagina um cara que passou a vida toda numa fazenda, sabe? Pode dar um exemplo para nós aqui. Putz, cara, tem um cara que faz, por exemplo, ele a vida toda, né, trabalhou com automóvel, ele criou um software que cadastra peças de carro, de todos os tipos de carro. Ele criou um banco de dados de peças de carro, de SKUs, né? E, cara, ele tem tudo. Ele aloca esse banco de dados para uma oficina. A oficina fazia um pedido, ela não precisa olhar no manual, já tem os SKU tudinho do database dele. SUV, nome dessa empresa. Aí o cara vai consulta, ele aluga só a base de dados para a oficina consultar e já entrega o orçamento pronto. Entendeu? De qualquer carro. Não é numa concessionária, você tem isso da marca. Mas imagina uma oficina mecânica que tem que ter todas as marcas. Entendeu? Então ele criou um banco Então, um problema que existia para a oficina mecânica, ele criou um problema, ele criou uma solução. Olha, então, um exemplo tem muitos, mas muitos. Pô, imagina, 1.700, se você perguntar aí, eu devo ter. Mas você tá doido, Tem muita oportunidade, tem muita coisa. Então, por isso que eu digo que o mercado, o mercado que tem problemas, e o Brasil, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo, a gente ganha dinheiro. Você fala que empreende porque são várias vertentes no Brasil, né? Juro, não sei o quê. É desafio, meu desafio amigo. de tempo todo. De né? tudo. E você acredita, João, nessa. E o digital, quem está no digital, tem uma vantagem. Quem entende camada de serviço digital tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Não ter custo. Não tem custo. Fixo. Tudo bem, eu tenho custo do digital, mas não tem custo fixo. Então, o fato da gente estar aqui nesse ambiente que é gravação que você montou, Como é que você vê você não precisaria montar, você poderia alugar em qualquer lugar. É. Você quer porque você tem o seu lugar. Me fala uma coisa, o que você vê nesse mundo aí, hoje aí, essa geração nova ZI, dessa meninada que acha que ganha do dia pra noite, o que você sente disso? Superficial, muito rápido as coisas, não esquenta lugar e, por sua vez, não cria relações, não cria... Né? Elas agora estão sendo desafiadas muito por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial não é uma coisa nova, já vem estudo aí de 15, 20 anos, mas só que agora ela ficou na prática. Você pode usar, tem no meu celular aqui, se eu quiser, qualquer coisa que você me perguntar, eu respondo o chat responde para mim, por exemplo, o que eu quiser, ao invés de ser só o Google. E aí, isso aqui está sendo usado em várias ferramentas. Então, hoje, a meninada, ela tem que parar para analisar as coisas um pouco mais. Por exemplo, até para fazer um vídeo no TikTok, você tem que ver qual é o trend que está bombando, qual é a música, qual é o ângulo, qual é a posição. Então, a meninada de hoje, apesar de ser superficial, ela está tendo que olhar mais coisas e tem que ser mais inteligente do que a máquina. O que é ser mais inteligente que a máquina? É ser criativo, ser inovador. A máquina vai fazer o básico. Eles não vão fazer o básico, eles não vão fazer nada manual, operacional. Não vão fazer nada repetitivo mais. Eles vão fazer perguntas corretas. E tem que ser inteligente para fazer perguntas. Perguntas corretas. Perguntas corretas para poder ter respostas adequadas. A pergunta vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então, eles têm que ser preparados para isso.
E eu vejo que essa Mas menina... as escolas não estão preparadas para isso, nada, né? Mas vão ter que se preparar. Mas a rede social está preparando a molecada. Nada. O que alienou está Mas também preparando. você acredita que do dia para noite fica rico? Não. Como? Fica rico do dia para noite? Fica. Sim. Fica. Esses moleques É. têm muito mais facilidade de ganhar dinheiro que a gente. Do que a gente? Pô, você a acha? gente ralou muito pra ganhar dinheiro, irmão. Não é aquele tempo mais igual a gente demorar. Demorava, seu avô, você não sei quem. Putz. Agora essa molecada, eu conheço vários, são milionários. Vários, porque vendendo curso, vendendo não sei o quê, vendendo. Putz, os caras ganham muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. E não tem a nosso track record, não tem nossa bagagem. Não tem. Então, assim, tem menino que vai, faz um não sei o quê, já vende influência, já vende propaganda, publicidade e ganha dinheiro. Então, sim, é fácil. Qualquer coisa dá pra ganhar dinheiro hoje na internet. E como é um oceano azul de oportunidades. Não é que ele abre isso aqui, ele abre o Brasil todo, abre o mundo, né? O mundo todo. Ele viaja o mundo todo aqui, então não precisa mais se deslocar como a gente tinha que ir pra pegar um voo, Se ele não sei pegar pra um onde. pulo do gato, Se ele pegar um problema pra resolver, ele ganha dinheiro. É por isso que a startup é bom, irmão. Problema pra resolver. Se você tá me ouvindo, você quer ganhar dinheiro, não tem nada, não tem com ideia, cara. Arruma um problema na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua escola, na sua empresa. Na sua empresa. Ah, eu sou um funcionário da empresa, eu só vou fazer aquilo que me pagam pra fazer. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você não faz nada que é mais do que é demandado, então você não vai ganhar dinheiro. Só ganha dinheiro quem se coloca à disposição para resolver problema. E dos outros. Não é o seu problema, não. É dos outros. Se eu resolver o problema dos outros, você me paga. Aí tem cara que olha assim o vizinho, aí ele começa a resolver o problema ali, tal. E ali ele começa a ter cliente, obviamente, ao redor dele. E para ele começar a escalar, ele tem que começar a fazer o quê? Um marketing, ele começa... Não, aí tem várias formas de escalar. Ele pode escalar, por exemplo, botando outras pessoas para fazer o que ele está fazendo. Por exemplo, eu vou te contar uma história real. Eu estava com problema cervical e fui visitar um médico de coluna. E aí eu fui lá, o que eu queria na hora que eu fui lá com ele? Tirar a minha dor, né? Só que ele foi me consultar, botar um martelinho, passou ressonância. É um processo, passou um remédio lá, é um processo demorado. Eu fiquei meio... Tudo bem que tinha que... Resolveu, eu tô bem e tal. Mas, porra, eu disse pra ele, Lohan, que é o nome dele, doutor Lohan, é um jovem, eu queria tirar a minha dor, o senhor não resolveu a minha dor. Assim, de boa, né? Eu queria que você fizesse o que você fez, mas na hora eu queria tirar a dor. Então você acha que a clínica, no volume que eu tenho que tirar a dor de todo mundo? Eu tenho que parar, tenho que fazer choque, infiltração, tenho que não sei o quê, quiro sei lá o quê. Eu digo, sim, tem. Mas não dá, porque eu ganho dinheiro com cirurgia, eu faço não sei o quê. Porque é homem-hora, limitado. Ele é homem-hora. Ele não pensou nisso. Eu digo, faz o seguinte, doutor Lohan, pense comigo como drone. Aí ele, como assim? Pensa como drone. Sai de onde você está aqui, é sua poltrona, sua mesa de médico. Imagina. Olha aqui você de cima, olha para baixo. Se eu tenho um problema, por que você não resolve o meu problema? Então bora fazer o seguinte, continua fazendo o que você está fazendo, vamos montar uma clínica, eu e você, só para tirar a dor do povo. Vamos montar e montamos a Doutor Dor. Você também tem um radar ligado o tempo total. Aí eu disse assim, mas eu não tenho tempo para cuidar. Eu falei, não é você, irmão, são outros médicos. É a molecada que está se formando, vamos fazer só para tirar dor. Lá o cara não vai fazer cirurgia, não vai fazer nada e vai ser barato. Ou seja, dá para qualquer negócio fazer uma escala. Aí escala como? Ampliando, outras pessoas fazendo, escala colocando uma camada de serviço de vendas, uma camada de serviço de marketing. E muitas das vezes essa dor, né, João, é só você observar o seu próprio comportamento, né? Eu estava com um empresário que está com a gente aqui no clube R1, e ele tem uma clínica, né, de depilação para mulher, cara, preciso vender mais, tal. Aí eu falei assim, meu amigo, é o Dives, peraí, cara, vamos falar o seguinte, homem depila, você tem alguma comunicação para homem? E por que muitas vezes o homem não vai na clínica depilar? Por vergonha, por não sei o quê, por não ter a comunicação certa, correta, Então nós estamos fazendo todo um plano de comunicação para depilação para homem. Cara, ele falou, cara, eu vou aumentar em 20, 30% o meu negócio. Claro. E por quê? Porque os homens às vezes querem depilar, tem vergonha, como é que vai quebrar essa objeção? Então vamos resolver esse problema? Talvez não tenha que ser no mesmo ambiente que a mulher tá, tem que ser num lugar mais reservado, tem que não sei o quê. Então é que você falou, é observar o problema, o comportamento e achar a solução, né? Exatamente. Você deve ficar toda hora mapeando e dar ligado em tudo. O tempo todo, né? Mas hoje eu já não faço mais, né? Hoje quem faz é o empreendedor, né? Eu invisto no projeto dele. Eu invisto. Minha parte é financeira e com sabedoria, com ideias, com criatividade ajudo, com mentoria ajudo. João, queria que você falasse um assunto aqui, pra gente finalizar, porque eu sei que o seu tempo tá curto, né? Já deu uma hora.
O que você vê hoje no mundo aí dos brababras? Que você diz, isso eu não acredito, cara. Isso eu acho um brababra danado, isso é uma conversa fiada danada. O que você vê? Eu vejo que assim, existe muitas ondas no mercado, né? Olha, eu vejo assim, você que é bombardeado de informação e conteúdo, Isso. para mim, eu tenho uma receita para isso. Então, a minha curadoria de conteúdo, ela é muito assim. Quem é o cara que está falando? Assim, o que ele já fez? O que ele já teve na vida? E não é sobre o sucesso dele, mas eu olho o que ele passou. Como é que ele saiu do fundo do poço? Esses caras são os caras que sabem mais. Então, eu procuro gente assim. Eu gosto de me Vida relacionar. real. Vida real. Não é flofrô. Porque assim, vou te falar, vou te dar outra dica, viu? Quer ver se o cara é rico mesmo? Olha a mulher dele. Olha a mulher dele. Olha a família, olha o lar dele. Não olha o carro dele, não olha o que ele está te mostrando na rede social. Olha a família dele, olha o background dele. Então, é isso. Assim, isso. É assim que eu vejo, assim que eu faço a minha curadoria, é assim que eu escolho meus amigos. Eu também acredito 100%. E tem mais uma coisa, eu só me junto com gente melhor que eu. Agora, João, você imagina, por exemplo, o que você está falando, olha a seriedade que é, por exemplo, eu vou fazer investimento em empresas de investimento, buscar um investidor anjo igual você. Então, cara, para que eu vou buscar uma outra pessoa que não tem a bagagem que você tem, que você já passou, o tanto que você acertou, o tanto que você já errou, fazendo investimentos em tudo aí, e vai pegar um cara aí, por exemplo, que do dia para noite aparece na internet e se bobear, pega. Outro dia tem um cara que queria entrar no nossa mentoria aqui, e falou, mas o que você faz? Não, pega investimento. Eu quero entrar aí, vamos ver se pega aí uns 500 mil de investimento pessoal, tá? Fazer amizade, network, tal. Você tá maluco? Na mesma hora eu falei, não vai entrar, né? Porque é o seguinte, não é assim, né, cara? Você pegar e investir numa empresa com seriedade, não é brincadeira você pegar dinheiro de alguém para investir, né? Tá doido, seu travesseiro. O seu travesseiro. Eu falei ontem sobre travesseiro aqui. Exato. Travesseiro. Então, cara, assim, tem que buscar quem já viveu e vive aquilo. Tem responsabilidade. Longevidade, velho. Longevidade. Cara. Longevidade não é velhice, não é. Muito assim, bom quanto tempo você faz isso? Quanto tempo você está nessa labuta? Né? Então eu vejo as pessoas, estou próspero porque agora eu tenho um avião, agora eu tenho não sei o quê. Eu digo, velho, isso é consequência do trabalho. E tem tanta água a passar debaixo da ponte, igual você falou, que brilhante que você falou aqui também, que eu acho que isso é fundamental. Talvez tenha passado batido. Quando ele falou, quando eu estava lá atrás, jovem, ganhando dinheiro, fiquei vaidoso. O que a gente mais vê... Ego, ficar vaidoso. A gente vê um empresário, na hora que você percebe que ele fica vaidoso, ele não percebe que tá vaidoso. O ego é inimigo da carteira. E hoje, principalmente pelas redes sociais, ele acha que é bonito ficar mostrando as coisas, que eu acho uma breguice. Me desculpa, eu sei que você também não comunga com isso. Eu acho horroroso isso. Eu acho isso. Acho que pobreza de espírito, né? E a pessoa começa a ficar com ego, na hora que percebe que não que leva um tombo. Exato. Então, assim, o tombo é da vida. É da vida. E muitas vezes... Por isso que só o tempo, né? Exatamente. Por isso, muitas vezes você leva um tombo de onde você menos espera. Onde você menos espera. E não adianta. E de quem você menos espera. E de quem? Esse é o problema. De quem, quando menos espera. E parece assim, eu vou falar para vocês aqui, na máquina de vendas em 2013, João, a empresa tinha 1 bilhão e 600 em caixa. Parado. Não tinha nada, não tinha o que fazer. Nós fizemos um acordo com o Bradesco e com a HSBC de vender uma garantia estendida e vendemos o crediário, 50%. Aqueles profit share que a gente faz e tudo. E passado 3 anos depois, que tentou profissionalizar a empresa, veio impeachment, veio tudo, esse 1 bilhão e 600 sumiu. Então, assim, é uma velocidade para as coisas acontecerem que é incrível, né, cara? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Com empresa não se brinca, né, João? Não se brinca, né? E por isso, uma coisa que eu aprendi é custo mínimo. Custo mínimo. Custo mínimo. Custo mínimo. E outra coisa também, né, João? Tem negócio que é muito duro. Né? Eu fico vendo, por exemplo, negócio de varejo. É muito complexo. A margem mínima. Você conhece muito, por exemplo. Você pega, por exemplo, uma Via Varejo, uma Magazine Luiza com 70, 80 mil funcionários. Eu vejo a máquina de venda que a gente tinha 45 mil. Não está sob o seu comando. Não adianta falar que está. Não tá. Vamos ser honestos, gente. Não adianta. Vamos. Você é administrador de dashboard, pô. Você olha um mapa. Se o negócio, uma crise, um juro, fica 2, 3 anos, você pode ser o melhor gestor, o melhor competente do mundo. Mas se o cara não compra na ponta, aí acabou. Então não adianta. Como é que você demite 70 mil funcionários?
Como é que você manda embora 80 mil funcionários? Como é que você desmobiliza 1.500 lojas? Não tem jeito. Então, assim, o negócio seu fica muito mais vulnerável. Eu falo porque as pessoas falam, cara, você gosta mais de varejo, tem que montar outro varejo, meu amigo. Eu amo varejo, gosto, mas eu tenho que ter humildade para saber, inteligência, que o mercado mudou, que tem outras formas hoje de ganhar dinheiro muito mais modernas, que é muito pesado. Tem que ter muita saúde para aguentar isso, né, Ricardo, João? o que você falou é importantíssimo. Às vezes chega um cara com um projeto, puxa, eu quero expandir, eu tenho 2 lojas, eu quero ir para 20 lojas. Isso. Aí eu falei, você precisa de 20 lojas? Por que você quer 20 lojas? Por que não 15? O cara não sabe responder, primeiro. Isso. A outra coisa, assim, cara, eu vou fazer uma clínica de 1.000 metros quadrados. Por que 1.000? Por que não 750? Aí o cara, hã? Qual a diferença? Eu digo, eu que te pergunto, eu não sei. Eu quero saber por que 1.000. Por que 750 você está economizando uma porrada de metro? Então, assim, por que você não otimiza? Porque a imagem é sempre querer a maior fachada, melhor não sei o quê. E aí perde. E se perde. E se perde. E se perde. Porque Porque perde o custo fica pesado demais. Pesado. Então, hoje em dia, cara, é custo mínimo. Então, o recado que eu queria dar para vocês que estão assistindo é custo mínimo. Menor possível. Menos AUE, menos custo e resultado. E outra coisa, o pequeno resultado, eu vejo assim, as lojas vendendo, só dá desconto. Aí não tem resultado. Não tem resultado nenhum. Não tem resultado. Você vê o .com hoje. Fica trocando dinheiro. Vê? Fica trocando dinheiro, na verdade, né? Você vê a venda Confunde faturamento com lucro, gasta o dinheiro, acaba, quebra. Você imagina uma Via Varejo, uma Luiza faturar 50 bilhões e dá prejuízo, é coisa de doido. E quando dá lucro, dá 2%, 3%, e olha lá, e assim... Só que é o seguinte, o mercado é muito... Se você pega um juro desse aí, por exemplo, você que reflete no negócio. É uma coisa doida. Então, eu comecei falando com você como é que eu ganhava dinheiro com serviço. Hoje o cara pega um afiliado desse, de com quem quer que seja, ele ganha lá sua comissãozinha, 2%, 3%. Não tem custo de nada e vive na internet e ganha dinheiro. Tem um problema, né, João? Desmobilizar isso também não é fácil, né? Não. O cara que já tá nessa... O cara já tá, não tem isso aí fácil. Não, que cara que já tá nessa, o que é que eu digo? Cara, resolve? Monta uma camada de serviço digital, paralelo, e vai desmobilizando aos poucos e vai crescendo essa área aqui e desmobilizando essa. É a única forma, porque se ele desligar imediatamente, não tem como pagar. Não tem 80 mil funcionários. Não tem como pagar. Não sei, não. O cara de 500. Os 500 não tem. Não tem com 500 funcionários e gente pra cacete. Não tem como. E por isso você investe em empresa que tem o mínimo funcionário possível, mais tecnologia, mais escalável. Quanto menos funcionário, quanto mais automatizado, quanto menos despesa fixa tiver, melhor a nossa negociação e mais fácil entrar. João, assim, não tem nem como te agradecer a sua experiência. O blá 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 aqui, porque a gente vai em muito lugar que é muito blá blá blá. Aqui é o sem blá blá blá. Sem blá blá blá, Direto ao ponto. Eu acho que direto ao ponto. Eu gosto muito de bater papo com gente experiente, né? Com gente que já fez, já passou. E você é um cara que eu respeito por isso. E você mostrou na prática como escala, como transforma vidas. Você na prática. E como enfrenta os problemas, né? Como enfrenta, como enfrenta, como escala a vida, como modifica a vida. Você é o exemplo vivo. Eu tô me renascendo, né? Cara, é isso que eu respeito em você. Essa forma eu falo, quando eu fui montar esse negócio novo de criar. A gente conversou lá atrás. Eu tô fazendo um negócio, eu digo, rapaz, porra. Você falou, você é corajoso, porque diante de tudo que eu vivi, meter a cara, todo mundo falou, não, pra que isso? Eu preciso mais disso. Meu amigo, eu gosto de trabalhar, eu tô amando isso aqui, de fazer o propósito de jejum. Então, você se dedica, você é obstinado. Sou obstinado, sou doido. Como diz nosso amigo Janguier. E tá nem aí, pronto, e vai. Mete a cara, não tem vergonha, deixa os outros falar, deixa os outros... Isso é muito bonito de ver. Parabéns. Não, obrigado a você. De alguma forma está ajudando as pessoas que estão assistindo. É lógico, você precisa trazer um cara igual você aqui, trazer toda essa experiência, toda essa bagagem, o objetivo é esse, né? Então, você agradecer muito a sua presença, eu sei que sua agenda é apertadíssima, de dar essa oportunidade de estar comigo aqui, tá levando para vocês aí todo esse conhecimento, mais do que conhecimento, né? Porque conhecimento é uma coisa, sabedoria na prática, que você quer vivência, né? E eu queria que você deixasse um recado, como é que as pessoas entram em contato com você? Tem jeito? Tem algum site? Não tem jeito? Bossainvest.com. As pessoas deixam alguma... Não, ela aplica o projeto dela lá. Ela pode ir lá e aplicar? Pode aplicar. Tem um time que olha aqui, Bossa, B-O-S-S-A, Bossa Nova, bossainvesttemudo.com. Então, uma pessoa que tá vendo isso aqui, se ela quiser, por exemplo, eu tenho um puta projeto aqui, alguma coisa para escalável, tal, vai lá e... Vai lá e se cadastra. O meu time vai entrar em contato. Aí, você quer, por exemplo,
Assim como você, eu compartilho conteúdo de graça nas redes sociais. Então é @João Kepler. 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 E tem um outro João Kleber que não é o esse, Kepler. esse é mais famoso que... Ai. Por outros motivos ele é famoso. E engraçado que as pessoas confundem, né? Direto. Demais, né? É igual eu, Ricardo Nunes, com o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes. É verdade. E o João Kleber, porque não é pela fisionomia, é pelo nome também. Pelo nome. Então, meus amigos, muito obrigado a todos vocês aqui. Nós estamos finalizando mais um episódio aqui do nosso podcast Sem Blá. Continua acompanhando. Nós vamos trazer sempre pessoas de muita relevância. Não é só relevância com um nome tão grande como esse aqui, que está o João aqui, Kleber, mas pessoas da vida real. Porque eu falo, né, João, que todas as pessoas podem nos ensinar, né? Até as pessoas mais simples ensinam muita gente, né? Então, acho que é importante trazer aqui pessoas que querem trazer conhecimento para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E tamo junto. Um abraço. Valeu. Show, João. Oi.